Não tenha medo da morte do corpo físico. Tenha medo de você estar vivendo em um corpo morto. Não tenha medo da morte. A morte não é o vilão. A morte não é o fim. A morte é só uma transição. A morte é só uma passagem para uma dimensão superior, para uma dimensão diferente dessa que nós estamos. Só que a maioria das pessoas tem medo, vive apavorado, apavorada, com medo da morte. Só que se você aprender a morrer, você vai aprender a viver. Tem um grande estudioso, William Blake, ele falou que nasceu uma única vez. Só que antes da morte derradeira, ele morreu várias vezes. Todos os dias nós temos pequenas mortes. Quando você se deita na sua cama e você acorda no outro dia, você renasce. Você tem uma pequena morte. Então por que ter medo dessa morte? Por que ter medo, na verdade, de qualquer coisa que seja? Você tem que lutar contra os seus medos, você tem que enfrentar cada um deles, ficar cara a cara. E o maior medo da humanidade é o medo da morte. Mas por que nós temos tanto medo do inevitável? Porque nós tememos aquilo que vai acontecer de um jeito ou de outro. Você tem que ter medo é de não viver a vida. Você tem que ter medo é de andar como um zumbi, um sonâmbulo, vivendo uma vida sem tesão, sem felicidade, sem nada daquilo que as pessoas com vidas extraordinárias vivem. Você tem que ter medo é de não viver tudo aquilo que você deseja no seu coração.